Fala povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta, fazer um videozinho menor, graças a Deus, né? Ninguém é forte para ficar aguentando tanta coisa. Enfim, só para falar com vocês aqui sobre as leituras pretendidas do mês, são 3 livros, sobre os conteúdos que eu vou trazer aqui no mês de novembro também, né? De resenha, de pautas frias e tudo mais. E também conversar um pouquinho com vocês sobre o andamento aqui do canal, pedir opinião para vocês sobre alguns vídeos e falar algumas outras coisinhas, tá certo? Bora lá depois da abertura. Galera, antes de mais nada, alguns recadinhos muito rápidos, tá? Tem aí o link para o meu Instagram, tem aí o link para os parceiros, o Andrew lá do Arsenal Books, o Rave, escritor do Jogo do Rei e do canal do Rodrigão 1002. Também tem ali a minha lista de desejos na Amazon e eu vou colocar aqui alguns links também para alguns livros se vocês quiserem comprar lá, tá certo? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Começo novembro então com a leitura de O Aprendiz de Assassino. O segundo livro de fantasia daquela listinha que eu mostrei para vocês lá no meu projeto de fantasia, tá? Naquele vídeo que eu vou deixar aqui no cantinho, onde eu falei que eu queria iniciar 3 novas sagas de fantasia até o fim do ano. A primeira foi a trilogia dos Espinhos, né, do Mark Lawrence, que já teve resenha agora neste domingo. Isso foi o livro de outubro. O livro de novembro é O Aprendiz Assassino. E o livro de dezembro está para vocês escolher e votar também lá no vídeo de projeto de fantasia, tá? Só lembrando as opções: Trilogia da Tormenta, Trilogia da Papoula, Trilogia Nevernight e a Quadrilogia Mago, tá certo? Vai lá, a votação tá apertada, já tem mais ou menos uns 30 votos, tá bem legal aquilo lá. Tá todo mundo ali em torno dos 10, então já tem mais de 40, olha só, tô falando errado, não sei matemática. Enfim, sobre o que é a Trilogia do Assassino. Vamos na sinopse, ó. Fruto de uma infidelidade, Fitz, filho de cavalaria, é um bastardo real, desprezado pelo mundo, sem amigos e solitário. O rapaz refugia-se nos estábulos da realeza e apenas sua conexão mágica com os animais, a antiga arte conhecida como manha, proporciona-lhe um pouco de alegria e companheirismo. Mas a manha, se usada com frequência, é uma mágica perigosa e mal vista pela nobreza. Então, quando Fitz é finalmente adotado pela Casa Real, ele deve abrir mão de seus antigos costumes e aprender a viver essa nova vida. Artilharia, escrita, bons modos, a magia do talento. Então, ou você tem a manha, ou você tem o talento. E o Fitz vai ter os dois. E, secretamente, aprender a matar um homem, já que é treinado para se tornar o assassino real e um dos homens de confiança do rei Sagaz. O nome do rei é Sagaz, maravilhoso. Quando salteadores bárbaros começam a atacar os povoados costeiros, Fitz será encarregado de sua primeira missão. Ao mesmo tempo, perceberá que está rodeado de intrigas, segredos, desonra, heroísmo, aventuras e magia. Embora alguns o vejam como uma ameaça ao trono, ele talvez se torne a principal peça para a sobrevivência do próprio reino. Em Um Aprendiz Assassino, o primeiro volume da série Saga do Assassino, Robin Hobb cria uma das histórias mais amadas da literatura de fantasia. Tão amada que gerou aí 16 livros divididos em 5 arcos, e que apenas um arco chegou completo no Brasil, né? Tanto aqui pela Leia e agora pela Suma, foi republicado em umas capas horrorosas, minha opinião. A Leia chegou a publicar também o início do segundo arco, né, cara, dos navios vivos, o que chama o Navio Arcano. Belíssima capa também, mas nunca concluiu. A Suma está dizendo que vai lançar tudo devagarzinho, mas vai demorar uns 30 anos para ela completar, se continuar nesse ritmo, né? Cara, estou muito empolgado para fazer essa leitura aqui. É uma fantasia clássica, que eu gosto bastante dos temas clássicos das fantasias, né? Como ela conta essas histórias também. Com ela, eu digo, as fantasias clássicas têm por modo de contar suas histórias, né? Então eu gosto bastante disso. A única coisa que me preocupa é que eu acabei de sair lá da trilogia do Assassino, que era uma história em primeira pessoa, e eu tive alguns problemas com isso. E aqui também temos uma história em primeira pessoa, tá? Então eu também estou na dúvida de como eu vou lidar com isso daqui. As últimas histórias em primeira pessoa que eu li, eu sempre tive algum problema, tá? As mais recentes que eu lembro aí foi justamente a trilogia do Assassino, foi o Witcher, tem mais alguma... O Witcher volume 1, tá? Porque os outros são em terceira pessoa. Tem mais alguma coisa que eu li que eu tô me esquecendo, mas que eu também fiquei meio com o pé atrás, assim. Mas vamos ver como vai se dar aqui, tá? Além de outra coisa, né? Enquanto o Yorg era um personagem extremamente maléfico
tornado psicopata. Aqui a gente vai ter um cara bem furioso, né, quando ele vai querer proteger alguma coisa que ele acha sagrado, mas, ou pelo menos é o que eu ouço dizer, né, mas que ele é um tanto quanto inocente, e algumas pessoas já vinham até dizendo que ele é meio bobão. Então, assim, é um completo oposto do caminho do Jorge, né. E outro oposto, né, lá é uma literatura extremamente rápida e ágil. Aqui a gente tem um pouquinho mais de slow burn, um pouquinho mais de preparação de mundo, então vai ser bem legal ver essa diferença, tá? Então, a primeira leitura é isso. A segunda leitura vai ser uma leitura coletiva. Olha só, uns meses atrás, eu participei de uma leitura coletiva de O Cobra, do Frederick Forsyth, lá no canal do Andrew, do Arsenal Books, tá? Foi o meu segundo livro do Frederick Forsyth. O primeiro eu gostei muito. O primeiro foi O Dia do Chacal. Não foi nem nessa versão aqui, foi numa outra versão, e eu li há anos atrás. E eu lembro que eu fiquei com essa boa impressão do autor, tanto é que eu saí comprando tudo que eu via dele, né? Me faltam uns 2 ou 3 livros só dos 17 que saíram aqui no Brasil. E essa daqui foi a segunda que eu fiz por conta da leitura coletiva. É um dos livros mais recentes dele, né? Eu acho que tem 39 anos entre um e outro. Esse aqui é de 70, esse daqui é de 2010. É isso. Esse aqui é de 71, esse aqui é de 2010. Isso aí, são 39 anos entre um e outro. Então tem muita diferença. Esse é o primeiro livro do autor, esse é o penúltimo livro do autor, antepenúltimo livro do autor. Então tem muita diferença aí, muita mudança na escrita do Frederick Forsyth, né? E eu lembro que eu saí desse daqui com um sentimento positivo. Eu tinha algumas coisas que eu não gostei, mas hoje sempre que eu penso nele eu falo assim, pô, foi uma leitura mais ok, mais regular. Mas teve algo aqui que foi muito positivo, que foi um personagem secundário chamado Carl Dexter. Carl Dexter, o apelido dele era O Vingador. E aqui o Cobra, que era o Paul Devroux, pede ajuda para o Carl Dexter para ele realizar a missão, a tarefa que ele está cumprindo aqui, tá? Mas o Carl Dexter tem seu livro próprio, e é isso que a gente vai ler agora, este mês, novamente lá no Arsenal Books, lá no canal do Andrew, que todo mundo gostou do personagem do Carl Dexter, então a gente vai voltar um pouquinho na escrita do Frederick Forsyth e a gente vai ler O Vingador. O Vingador é um livro imediatamente antes do Cobra, tá? Mas você pode ler eles em qualquer ordem. E aqui então a gente vai dar prosseguimento nessa leitura. Vamos ver que a gente saiu de uma coisa extremamente boa para um outro que hoje em dia, depois de já ter ficado com a história um pouquinho mais, eu acho ok, regular. Então vamos ver se esse daqui me anima um pouco mais, tá? Então vamos à sinopse, olha só. Um jovem americano, voluntário de uma ONG na Guerra da Bósnia, é brutalmente assassinado. Seu avô, um milionário canadense, herói da Segunda Guerra, não se conforma. Só a vingança levará paz ao seu coração. Mas ele não quer a morte do assassino do garoto, quer que ele seja julgado e condenado nos Estados Unidos. Para descobrir a identidade desse homem e levá-lo para a América, ele contrata os serviços do Vingador, um mercenário veterano do Vietnã, especializado em localizar pessoas que não querem ser encontradas. As investigações desse homem misterioso levam a descobertas inesperadas, até mesmo a conexão com terroristas que pretendem abalar a paz mundial. O Vingador é um dos melhores romances do Frederick Forsyth em muitos anos, um thriller que já conquistou leitores em inúmeros países e supera a marca 70, tá certo? Então, vamos começar aqui e depois vamos para cá. No momento que esse vídeo sair, eu já vou estar iniciando isso daqui, né? Já estou no finzinho do último Coyote, do Michael Connelly. Já estou terminando enquanto estou gravando esse vídeo. E a gente vai para cá. Só que essa história aqui vai ser pausada assim que sair a terceira leitura que eu quero fazer esse mês, que é uma leitura inédita, um lançamento. Eu estou falando então de A Vontade de Muitos, ou A Sombra dos Deuses, o que chegar primeiro, né? Por que eu digo isso? Porque eu fiz a pré-venda dos dois e A Sombra dos Deuses está na trama, acho que está para o dia 21 de novembro. A Vontade de Muitos estava para o dia 10 de novembro, com entrega até entre os dias 12 e 14. Agora mudou do dia 14 até o dia 25. Então, o que chegar primeiro vai ser o que eu vou resenhar primeiro. Acho ainda que vai ser o A Vontade de Muitos, tá? Essa fantasia lançada pela plataforma 21. Então, eu quero lê-la e trazer o quanto antes essa resenha também, tá? Então, vamos à sinopse de A Vontade de Muitos? Então, vamos lá. Quanto a eles que meu nome é Vis Tellimus. Conto que fiquei órfão após um trágico acidente há 3 anos, e que ter sido aceito na academia, o centro de estudos mais prestigiado da República,
foi apenas uma questão de sorte. Conto que, quando me formar, me juntarei de bom grado ao resto da sociedade, permitindo que minha força, minha motivação e meu foco, o que eles chamam de vontade, sejam drenados e somados ao poder dos que estão acima de mim, como milhões de pessoas já fazem. Nós temos aqui uma sociedade em castas, tá, galera? E quanto mais baixa a sua casta, mais você tem essa sua energia, essa sua vontade drenada pelas castas superiores. E nós estamos também num mundo de fantasia muito baseado na República Romana, tá? Em sua estética e tudo mais. Como milhões de pessoas já fazem, como todos terão de fazer inevitavelmente. Digo que sou um deles e eles acreditam. Mas a verdade é que eu fui enviado à academia para encontrar respostas, para solucionar um assassinato, para buscar uma arma ancestral, para desvendar segredos que podem provocar a queda da República. E eu nunca, jamais, cederei minha vontade ao império que executou minha família. Então ele é um nobre e ele vai ser encontrado aí por um senador dessa república que também está com planos aí contra a república. Eles vão tentar arruinar ela por dentro. Caiu o bagulho aqui. Para sobreviver, porém, ainda terei de conquistar meu lugar na academia. Terei de sorrir, fazer amigos, fingir pertencer a esse sistema e vencer dentro dele. Se eu não conseguir, aqueles que querem me controlar, os que sabem meu verdadeiro nome, serão inúteis para mim. E se a hierarquia descobrir quem eu realmente sou, eles vão me matar. Então a hierarquia é esse império, a hierarquia vai ser uma quadrilogia, tá? Ainda está em andamento. O segundo volume sai no dia 11 de novembro lá nos Estados Unidos, então a plataforma 21 está trazendo aí com 1 ano de atraso apenas, tá? Isso é muito legal. Bom, então é isso, essas são as leituras pretendidas para esse mês. Agora vamos falar um pouquinho sobre os vídeos que eu quero trazer para esse mês para vocês aqui, ó. De resenha, a gente já começou com a trilogia do Assassino. Estou finalizando O Último Coiote e devo trazer para vocês também o quanto antes. Eu quero começar a pegar um pouco mais sério de terminar o livro e já trazer a resenha para vocês, né? Vou trazer ainda O Aprendiz de Assassino e dependendo de quando eu terminar aí ou A Sombra dos Deuses ou A Vontade de Muitos, eu li a sinopse da Vontade de Muitos, que muito provavelmente é o que vai chegar primeiro de qualquer jeito, tá? Eu acho que a Amazon tá meio errada ali nas previsões. E se eu conseguir terminar a tempo hábil de lançar esse mês ainda a resenha, vem para cá, senão entra já no comecinho de dezembro, tá? Eu ainda estou com a resenha atrasada dos contos, né, de Halloween. Na verdade, eu estou com mas eu estou com várias resenhas atrasadas desde o começo do ano, né? Por exemplo, Almaron, estou devendo essa resenha, eu quero lançar até o fim do ano ainda. Também estou devendo a resenha do livro 7 do Witcher, O Acerto de Contos, né, que foi adaptado na 3ª temporada da série de TV. Além de Jurassic Park, Mundo Perdido, que eu li no começo do ano, Para Lá do Fim do Mundo, essa eu quero fazer uma resenha bem bonitinha para esse livro aqui. E diversos outros livros menores que eu fui lendo, principalmente no primeiro semestre, que eu estava com um tempo mais curto, tá? Então é um atraso que eu quero tirar aí, aproveitar o recesso do fim do ano, tirar até o fim de janeiro. Então, conforme elas forem surgindo, eu vou avisando vocês. Com relação a outros conteúdos fora de resenha, já nesse fim de semana aqui, vou trazer para vocês o Book Haul, tradicional Book Haul, né, com os livros adquiridos em outubro deste ano. Também quero trazer para vocês ainda o Guia Michael Connelly, né, onde eu vou falar sobre os 25 livros do Michael Connelly lançados aqui no Brasil. Eu tenho todos eles. O Michael Connelly tem diversas séries de personagens, né? O principal é Harry Bosch, que tem adaptação lá na Amazon Prime. Tem também o Mickey Haller, que tem adaptação lá na Netflix com a série O Poder e a Lei. Além de outros personagens menores, tem 2 ou 3 livros só, mas que também já foram adaptados para TV, como para filmes, né? Como, por exemplo, Dívida de Sangue. É um livro dele que foi adaptado, dirigido e estrelado pelo Clint Eastwood, por exemplo. Então e esses personagens, todos eles interagem, tá? Então eu vou trazer para vocês a ordem de leitura, apesar de você poder ler sem essa ordem. Quais são esses personagens, qual é o foco de cada série, em que momentos eles interagem e de que forma. Então tudo isso vai ser muito legal, né? Quais estão mais difíceis de achar, quais nunca chegaram aqui no Brasil, o que falta chegar aqui no Brasil. Então eu vou fazer um vídeo bem completo para vocês. Também até o fim do mês quero trazer mais um livro da série Top 5 livros que eu gostaria de ver aqui no Brasil. Dessa vez eu quero sair um pouquinho das fantasias e vou então pedir a colaboração de vocês. O que vocês querem que eu fale? Ficção científica? Se eu entrar em ficção científica, eu vou fazer igual fiz na fantasia, tá? Clássicas e depois um segundo vídeo de modernas. Tem também ficção histórica, tem também trilhas militares, trilhas policiais, tem muita coisa, faroestes, tá? Então me digam aí nos comentários o que vocês gostariam de ver, se tiver algum que se sobressair bastante dos demais, né?
vai ser o que eu vou dar prioridade. Caso contrário, se tiver meio misturado aí, eu vou com o que a minha consciência me levar a fazer, tá certo? Já estava desligando tudo aqui, mas lembrei, ó, um outro vídeo que eu quero trazer também, e aí é o que eu vou contar com a ajuda de vocês, é mais um vídeo de lançamentos, né, ainda para o ano de 2025. Só que eu quero fazer esses vídeos com pelo menos 5 lançamentos que me interessem, que talvez pode interessar vocês. E até agora eu tenho apenas 4 livros nessa listinha, tá? Então se vocês não estiverem sabendo de algum lançamento aí, fantasia, ficção científica, ficção histórica, trilha policial, clássico, qualquer coisa, vão me mandando aí. Se for algo que me interessa, eu vou colocar no vídeo. Quero ver se eu lanço no finalzinho desse mês, comecinho do mês que vem, tá? Comecinho de dezembro. Então se vocês souberem de alguma coisa, vou contar com a colaboração de vocês. Galera, tudo isso também, né, são vontades. Eu vou, lógico, manter algumas coisas de forma fixa, mas principalmente com relação às resenhas que eu estou devendo, é tudo vontade, tá, galera? Porque pelo meu ritmo de vida hoje em dia, né, que trabalho e tudo mais, eu já percebi que eu consigo fazer aí de 4 a 6 vídeos por mês, e desde que pelo menos uns 3 vídeos sejam mais curtinhos como esses daqui, né? Esses vários vídeos de 40 minutos, 1 hora que eu faço às vezes, já complica bastante. O tempo que eu demoro para editar esses vídeos, eu não tenho editor, né? O tempo que eu demoro para editar esses vídeos daria para eu facilmente ler mais um livro por mês, assim, tranquilamente. Eu tenho uma placa de vídeo velha por cima, né? Uma GTX 1070 gloriosa que eu comprei em junho de 2016 com o meu primeiro salário do emprego atual que eu estou. Mas ela tá durando aí, já tem quase 10 anos, ela já tá antiga, eu precisaria comprar uma nova para poder processar melhor as coisas, né? Porque, pô, esses vídeos longos aí de 40 minutos, 1 hora e 20, eu demoro aí de 12 a 16 horas para o computador compilar, fora o tempo que eu demoro para editar, né? Ele vai ficando cada vez mais pesado, vai demorando mais, enfim. Então, assim, são coisas que editor eu vou demorar muito tempo para ter ainda, né? Para poder pagar um editor. Então, vamos segurar um pouquinho as expectativas. Me desculpem se eu fico falhando com uma certa frequência nessas promessas de quantidade de vídeos, tá? Os desejos estão aí. Vamos ver se eu tenho tempo. Eu acho que agora, chegando no fim do ano, a gente tem mais feriados, tem o recesso do fim do ano. Eu consigo tirar algum certo atraso, mas podem esperar de mim aí no mínimo 4 a 6 vídeos por mês, tá certo? Estou tentando também deixar mais acumulado alguns vídeos aqui para eu poder trabalhar com mais tranquilidade, né? Porque tá muito comum eu terminar os vídeos no sábado para lançar no domingo. Isso fica uma correria, gera os atrasos aí, às vezes eu não consigo postar 11 horas da manhã, eu posto 2, 3, 5 da tarde, né? No domingo. Então estou tentando corrigir tudo isso também, tá certo? Então é isso. Muito obrigado. Puta, também meu microfone também pode funcionar. Eu não vou transformar isso aqui no muro das lamentações, tá? Mas eu preciso correr atrás de um microfone de lapela também, que é aquele que eu usava, né? Que tinha fio aqui. Meu celular atualizou, as últimas 2 atualizações, fez ele parar de funcionar, assim. Então, ele já não era um microfone de celular. Depois dessas atualizações, ele não funciona mais. Preciso comprar um novo de lapela, enfim. Vamos ver se a Black Friday vem aí, eu consigo melhorar isso daí. Black Friday, Natal, enfim, sei lá. Então, já desculpem sempre aí também pelos áudios que não estão muito bons ultimamente. Valeu, é isso. Muito obrigado. Continuo esperando a participação de vocês. Votem lá ainda no que está aberto. Me mandem aí, então, os lançamentos, se vocês tiverem conhecimento, né? Eu já tenho 4. 2 fantasias. Uma que mudou de data e a gente tem um pouquinho mais de informação. Outra pegou todo mundo de surpresa. Tenho aí um clássico de terror que vai ser relançado também. E temos um thriller policial novo, assim, que também não esperava que fosse chegar. Tem um bônus aí que eu tô vendo um fim do túnel com uma editora também que eu vou comentar. Ela anunciou um lançamento que não me interessa, mas esse lançamento e outros movimentos que essa editora tá fazendo aí também me geraram uma certa esperança para algumas séries meio que abandonadas e para o futuro dessa editora também. E também eu vou comentar nesse vídeo. Então vamos lá, quero achar pelo menos um 5º lançamento para falar tudo isso com vocês, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse bate-papo um pouquinho aqui com vocês. Muito obrigado por tudo e valeu!